contigo nessa noite, amém? Nós vamos orar para o segundo dia da campanha, em nome do Senhor Jesus, e eu creio que o Espírito do Senhor vai falar conosco uma palavra, em nome do Senhor Jesus, que coloca a campanha, a qual o amigo é específico para ser visitado, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos colocar, Senhor Jesus, Pai, aquela amizade, Senhor, do nosso amigo Deus, a qual nós acreditamos, a qual nós cremos no Teu agir, que o Senhor tem, ó Pai, Senhor, separado para cada amigo, José querido. Nessa noite, Espírito de Deus, Senhor, nós entregamos, Pai, aqueles a qual nós, ó Pai, amamos, aqueles, ó Deus, a qual tem a necessidade. É o segundo domingo, Deus, que nós estamos purificados, Senhor, a isso. Então, Deus, coloca a tua mão, Pai, e traz, Senhor, para a nossa vida, traz, Senhor, o teu suprimento, meu Pai, Pai, aquilo que nós precisamos, meu Deus, para ganhar, para fazer, Senhor, multiplicar o teu nome. Espírito de Deus, nessa hora, Pai, nesse momento, nós estamos aqui, Senhor, para te dizer, Senhor, que no nosso coração, estamos aqui, Senhor, aleluia, diante da tua gloriosa presença, Pai, e nós acreditamos que o Senhor é Deus, Pai, para fazer infinitamente mais. Senhor, Pai, é algo tremendo, algo poderoso nessa noite. Vai conosco, meu Pai, a cada amigo, em nome de Jesus, Pai, nessa segunda e segundo domingo, nessa segunda noite, Senhor, nessa segunda semana, meu Deus, nessa campanha do amigo, meu Deus, também, Pai, nós apresentamos, meu Deus, Senhor, esse dia comemorativo das mães, esse dia, Senhor, essa noite comemorativa, aonde, Senhor, se comemora, Pai, os dias das mães. Senhor, colocamos a cada mãe diante do Senhor, colocamos a cada uma delas, meu Pai, diante da tua gloriosa presença. Deus Todo-Poderoso, vai, Senhor, de frente, vai, Senhor, de encontro, Pai, vai, Senhor Jesus, visitando nessa hora, Pai, Senhor, tira, Pai, todo tipo de obstáculos e barreiras, Senhor, nessa noite, Pai. Nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, Pai, porque estamos aqui diante da tua presença, meu Pai, mais uma semana, meu Deus, aquelas mães, ó Deus, que pensam, Deus, comemorativo do seu particular, vai de conta aquelas também, Pai, que estão, Senhor, comemorando o seu particular, com a sua família, que estão ausentes da tua casa. Meu Deus, eu creio que cada amigo, Senhor, é alcançado por cada mãe em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, ó Deus, estarmos diante da tua gloriosa presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim seja, meu Pai, para agora, pelo santo e poderoso nome. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora você pode dar. Eu quero que você abra em Lucas, capítulo 1. Glória a Deus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Para nós depois continuarmos adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Rei, ao nosso Pai da glória. Uma palavra que nos chama a atenção sobre acreditar naquilo que é uma promessa, né? E que está escrito em Lucas 1, no capítulo número 1, versículo 26, que diz assim: quando Isabel estava no 6º mês da gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo lhe disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria,
Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho, e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazer o rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Aleluia. Senhor, fala mais uma vez conosco na tua palavra, Pai, nos orientando nesse dia especial, nesse segundo domingo do mês, em nome de Jesus, nesse segundo domingo também, meu Pai, que nós nos encontramos aqui na campanha. Ó Deus, soberanamente, nós acreditamos na tua mensagem, na tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Assim seja, Pai. Amém. Glória a Deus. Por isso, sentar em nome do Senhor. Glória a Deus. Nós temos uma palavra que nos motiva para ter fé. Quando Maria, no seu 6º mês, já no 6º mês da sua gravidez, Isabel estava aguardando João, e Maria recebe a visita do anjo. E o anjo vai até Maria e entrega a mensagem desta gravidez. Maria, sem saber o que dizer, sem saber o que falar, mas ela todavia ouviu. Uma das coisas que é muito importante e na sensibilidade de uma revelação é a gente parar para ouvir a audição, dando lugar àquilo que o Senhor Ele fala, aquilo que Deus Ele traz como mensagem. E quando Maria se posiciona a ouvir, e ela fica atenta à voz do Deus Todo-Poderoso, ao qual prometera o nascimento do Senhor Jesus. Interessante que a escolha de Deus é uma escolha desafiadora, porque Maria se encontrava comprometida em um relacionamento. Maria estava compromissada com José, e de repente vem essa promessa. Eu fico pensando como foi a atitude de José ao saber que Maria iria conceber, ou que Maria estava esperando o filho. Mas o propósito de Deus, ele é perfeito. Amados, quando nós nos colocamos no propósito do Senhor Deus e descansamos nele, nós estamos dizendo: Senhor, eu acredito, eu tenho convicção que a tua promessa, ela não vai se passar, a tua promessa não vai deixar de se cumprir na minha vida. E nós ficamos na expectativa de tudo aquilo que Deus nos prometeu. Cada mãe tem um propósito, cada mãe, ela tem um dever, ela tem um compromisso diante de Deus, que é o de estar criando, ensinando e colocando
aquele filho em um princípio, principalmente da palavra de Deus. A Provérbios ele diz: ensina o menino o caminho que deve andar, porque quando envelhecer, ele não vai se desviar dele. Então, quando há um ensinamento, quando há um ensino, o filho ele cresce no princípio da palavra, ele cresce no princípio das Escrituras. E não foi diferente com o Senhor Jesus, embora ele não precisasse, por ser o Santo dos Santos, embora ele não precisasse, por ser Jesus, escolhido de Deus, o Filho de Deus, que tinha a perfeição de estar diante do altar. E nós acreditamos que quando vem a notícia para Maria, e o anjo ainda cumprimenta e fala: olha, você está dizendo que não é possível, mas Isabel, sua prima, ela já está no seu 6º mês, quando muitos estavam dizendo que ela estava velha, que não havia possibilidade dela engravidar. E você veja que ela está no seu 6º mês. Deus lhe fez uma promessa, e essa promessa ela está se cumprindo. Ou seja, a mesma coisa com você, Maria. A promessa de você ter um filho, de você conceber. Você é uma mulher abençoada, muito abençoada, diz o Senhor para Maria. E quando ela ouviu tudo isso, nós aqui acompanhando o texto, ela vem da geração de Davi. Jesus veio da geração do rei Davi. E o anjo diz: assim como o rei Davi, ele será também rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. O propósito do inimigo é sempre quebrar o reinado, quebrar o que Deus estabeleceu, quebrar o que Deus colocou. O propósito do inimigo é desfazer aquilo que Deus ele edificou, o que ele coloca. Mas quando o Senhor fala de uma maneira concreta, de uma maneira precisa, esse reino jamais se acabará. Eu creio, assim como que Deus ele tem falado conosco, o propósito meu para com você, convosco, é um propósito único, de que você vá e dê fruto, e que esse fruto permaneça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vemos outro exemplo fantástico, que nesse de Isabel, Zacarias ele duvidou, quando o anjo chega com a notícia de que Isabel iria dar à luz a um filho. E Zacarias ele fica duvidoso, e ele ri, e o anjo estabelece e diz para ele: agora você vai ficar mudo, porque você não acreditou na palavra da promessa. E ele ficou mudo até o nascimento de João. Nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, ele é misericordioso. Quando eu ouço muitos ensinamentos sobre a graça do Altíssimo, a graça de Deus, quando ele faz com que o seu Filho Jesus venha ao mundo, para que eu e você, na nossa imperfeição, possamos ter a oportunidade de morar com ele no reino. Às vezes tem pessoas que ficam com medo da morte, com medo da passagem desta vida para o Senhor, né? E nós devemos nos alegrar em todo o tempo, ter alegria, porque desde que cumprimos o nosso propósito, o propósito que Deus estabeleceu, desde que é cumprido o que Deus trouxe para nós executar, com certeza o estar com o Senhor é uma recompensa. Estar ao lado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. E quando nós vemos que estamos diante do Senhor, e que Ele estabelece um propósito, e que nós podemos trazer a palavra para aquele amigo que de repente foi concebido também por uma mãe, e o Senhor desde o ventre escolheu aquele rapaz,
repente ele passa por processos no mundo do crime, ele passa por processos difíceis, mas em todo esse processo a mão do Senhor é guardando, a mão do Senhor é protegendo, porque Deus tem um plano estabelecido. Ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Não importa as coisas que vêm, as coisas que ocorrem, o plano de salvação está estabelecido. Pode passar o propósito, pode passar o que for, mas aquilo que Deus tem, aleluia, confirmado, jamais passará. Foi o que o Senhor firmou exatamente com Maria, em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui, graças a Deus, uma chuva tremenda quase o dia todo, mas chuva é bênção. E nessa chuva nós ainda lembramos de que Deus tem um propósito de estar. Às vezes nós olhamos e falamos: ah, Senhor, hoje eu vou descansar um pouco mais, ou hoje, Senhor, não vou. Mas de repente o Espírito vem e fala: o teu compromisso, você tem um compromisso, você tem um posicionamento, e esse posicionamento você tem que provar a sua fé, porque muitas vidas elas precisam possivelmente ouvir uma palavra, assim como cada um de vocês aí pela internet, cada um de vocês que ouve uma palavra nesse dia especial das mães, você que recebe, de repente você vai ouvir essa palavra daqui uma semana, daqui um ano, não importa, mas essa palavra ela vai fazer a diferença dentro de você, porque você é um filho amado, Deus te escolheu, Deus estabeleceu você nesta terra com um propósito, e de repente Deus trouxe para a tua vida já falou com você acerca deste plano de salvação, já te advertiu, já te alertou. Nós sabemos que quando Deus tem um propósito, Ele envia aonde é necessário, a palavra vai. De repente tem um rapaz e ele com um fuzil aí engatilhado, de repente ele vai passando um grupo de pessoas de evangelismo, principalmente uma mulher de Deus, para aquele rapaz e começa a evangelizar, e começa a dizer o propósito de Deus na vida dele. Olha, Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, e de repente ele determina, ele até fala: para mim não tem mais jeito, na conta de Deus eu já estou determinado, já perdido. O diabo é que realmente está no controle da minha vida. E aquela mulher não desiste por aquelas palavras. Você pode dizer isso, mas no caderno de Deus, no livro de Deus, está estabelecido que você foi concebido no ventre da tua mãe. E por você ser concebido no ventre da tua mãe, gerado no ventre da tua mãe, Deus tem um propósito, Deus te ama, e lança a palavra sobre ele, e aquele jovem ouve, aquele jovem é comovido, e Deus ali começa a fazer uma obra. Então não importa os lugares aonde nós precisamos entrar. Essa dessas madrugadas, acho que foi ontem, eu estava orando a Deus: Senhor, nós precisamos ir em hospital, 2, 3 hospitais, Senhor, nós precisamos ser enviados, que o Senhor nos envie, que o Senhor prepare nós entrarmos nos cárceres, nos presídios. Eu lembro que quando meu cunhado, ele passou pelo processo da prisão, ele pegou 10 anos, e nós, quando fomos visitar ele, lá, se não me engano, em Itanhaém, lá nos fins mesmo de Itanhaém, e nós chegamos ali para visitá-lo, e quando nós fomos, fez toda aquela revista, e quando nós chegamos, tamanha a alegria do recebimento de nós ali, quando nós chegamos para fazer aquela visita. Então, a importância de nós estarmos colocados para o serviço de Deus, amados, para o serviço do nosso bem Jesus, para que o Senhor possa levantar aquele amigo mesmo que está confuso, está oscilando em dois pensamentos, não sabe se serve a Deus, se fica de fora, não sabe se fica firme, não sabe se continua ou se para. Esse amigo de repente precisa de você ao lado dele constantemente, em uma palavra. O Senhor diz assim que nós, como sabedoria, temos o ouvir, o atentar por isso. Às vezes nós não queremos de forma alguma estar no sentido de tudo isso para ganhar almas, no
para ganhar almas, achamos que é difícil, achamos que isso é muito custoso, mas quando nós olhamos para o propósito de Deus com Maria e Isabel, Ana também, um propósito de escolha de Deus, e ela em desafio disse: se o Senhor me tirar essa vergonha, essa criança que eu espero será tua por todos os dias da vida dele. E o Senhor ouviu a oração de Ana e tirou aquela vergonha, aquela zombaria de Ana. O propósito meu e teu é de acreditar, é de crer no Deus que fala conosco, do Deus que traz para nós uma direção e que fala de uma escolha e que fala de um plano, de um propósito. Não importa o tempo, a hora, o segundo, não importa os minutos, o que importa é a promessa que Deus fez. Quando nós ouvir alguma coisa, agora nós irmos para a prática é outra totalmente diferente, porque a prática pessoal que o outro irmão testemunhou não é igual ao processo que você tem que passar, não é igual ao processo que você tem que enfrentar. De repente aquele irmão ele passou por aquele processo, ele passou por tudo aquilo, e nesse tempo que ele passou por tudo aquilo, ele teve uma experiência que vai ser totalmente da experiência que eu e você vamos ter no processo de que Deus tem nos escolhido. Mas nós ficamos contentes e alegres, porque nós temos na Bíblia Sagrada homens de Deus, o apóstolo mesmo, que a Bíblia fala que quando passavam por tribulações, quando passavam por lutas, a alegria era tão grande deles que eles comemoravam por passar por aflição por amor ao Senhor Jesus Cristo. E cada luta, em cada prova, nós vemos que o Senhor diz bem claro na Bíblia que Ele não pode tentar ninguém. Ele não é um Deus de tentar, mas nós, quando somos envolvidos, nós somos atraídos por alguma coisa que ainda está sendo tratada dentro de nós então passamos por aquilo tudo. Mas em tudo isso, nós temos a mão do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que é uma mãe maravilhosa para nós, porque diante de Deus não tem sexo, que cuida de nós a todo momento, que não desampara e diz: eu sou contigo, eu estou contigo. Aleluia, levanta a tua cabeça, porque não é, amados, fácil perseverar, não é fácil continuar no meio da tribulação, porque a tribulação ela é surpreendente, ela não fala de que forma que ela vem, o teste não é da forma que nós de repente estamos prontos para enfrentá-lo, ele vem surpreendentemente, e nisso nós temos que provar que nós estamos no Deus Todo-Poderoso, até porque a vinda de Jesus está mais próxima do que nós possamos imaginar. Então, em nome de Jesus, eu quero que nessa noite você possa colocar as mães que aqui estão, colocar os seus filhos, colocar a sua casa, e que você tenha a oportunidade de entrar na presença desse amado Jesus e agradecer Ele por tudo. Limpa verdadeiramente o teu interior, o teu coração, a tua mente, e dê lugar, e dê ocasião para aquilo que o Senhor começa a falar contigo, em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça em nome de Jesus, neste momento, nesta hora. Glória a Deus, nós vamos fazer essa oração